aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Esse programa é realizado pela Igreja Boa Esperança, na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Temos nosso pastor da nossa congregação, o pastor Denis Costa. E hoje estamos aqui para falarmos de mais uma lição da classe dos jovens, que tem como título Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Então, nessa lição nós estamos analisando aquilo que João escreveu sobre Jesus Cristo, sobre os seus milagres, sobre o grande ministério terreno de Jesus Cristo aqui na Terra, sob a ótica desse grande apóstolo, o apóstolo João, que recebeu essa missão do Espírito Santo para fazer essa grande defesa sobre o Evangelho e sobre quem era realmente a pessoa de Jesus Cristo. Ele enfatiza no seu Evangelho que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus e é o Messias prometido. Então vale muito a pena você analisar bem essa lição, você estudar o livro de João, para que você possa concluir juntamente com ele todas essas certezas também, ok? Então hoje nossa lição de número 6, que tem como título o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Então João vai enumerar 7 milagres em seu livro, ok? Para dar ênfase a essa grande defesa que Jesus ele era realmente Deus, ok? Nosso texto principal está lá no livro de João 5, 8 e 9, que diz assim: Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, ficou curado, ok? E tomou, a sua cama e partiu. E aquele dia era o dia de sábado, né? Esse detalhe de ser um dia de sábado vai nos trazer muitas lições para todos nós dentro aqui desse relato, ok? Diz assim o resumo da lição: a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitações de qualquer natureza para realizar milagres. Dando já, meus irmãos, aqui o nosso andamento na lição, vamos entrar aqui na nossa introdução, que é um resumo, que mostra um grande resumo daquilo que vamos encontrar realmente em todo o nosso relato de hoje. É importante, meu querido professor, que antes de entrar na introdução, você faça a leitura do texto bíblico em classe, ok? Porque é a grande base da estrutura da lição. O texto bíblico é que dá base realmente para todo o escrito aqui dessa nossa lição. Então é interessante que você faça, juntamente com seus alunos, a leitura na íntegra mesmo do texto bíblico que está lá em João 5, do 1 ao 9. Ok? A introdução diz assim: já estamos na lição número 6, ok? Esperamos que você esteja sendo edificado, crescendo ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Porque esse é o propósito, como já falei, do livro de João: reconhecer Jesus como Deus, como Filho de Deus e como Messias Salvador do mundo, ok? Através da comunhão com Ele e do estudo da sua palavra. Afinal, o Evangelho de João nos revela de modo especial a deidade de Jesus, o Filho de Deus encarnado, permitindo que tenhamos um maior conhecimento da pessoa de Cristo. Então é isso que nós já colocamos aqui. João tem esse direcionamento, ok? O cerne do livro de João é realmente trazer essa questão, enfatizar que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Salvador de toda a humanidade, de todo aquele que crê nele. Então, a introdução nos traz esse grande resumo, tá, do livro, que é mostrar Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, como Verbo que se fez carne. Já entrando aqui no nosso primeiro tópico, que diz assim: de volta a Jerusalém, no centro do judaísmo. João noticia várias viagens de Jesus à Judéia que não são narradas pelo Evangelho sinóticos, ok? Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ok?
Sinóticos quer dizer parecidos, tá? É sinônimo disso, uma escrita por pessoas diferentes, mas tendo o mesmo direcionamento, ok? O Evangelho de João não está incluído nos sinóticos, ok, meu irmão? Vamos lá. Eram ocasiões relacionadas às festas judaicas. Isso serve para demonstrar o empenho de Jesus que se revela à elite do sistema religioso judaico e de toda a Jerusalém. Quando João afirma que o Filho de Deus veio para o que era seu e os seus não receberam, está se referindo primeiramente à rejeição de Israel. A gente sabe que lá no capítulo 1 de João, versículo 11, ele deixa isso bem claro, que Jesus veio para o que era seu, tá? E aqui a interpretação do nosso escritor é que esse seu se refere a Israel. Por que eu falo isso? Porque na teologia existe divergência nessa questão, tá? Muitos dizem que esse seu era realmente apenas Israel, mas também existe outra linha que diz que esse seu era todo o mundo. Aquele do mundo que o rejeita, ok? E aquele do mundo que o recebe. Aquele que o recebe passa a ser filho de Deus, por receber a Jesus Cristo. Mas existem essas duas linhas de interpretação, ok? Vale a pena, professor, você trazer para a sua classe essa questão, tá? Para o debate na classe também. Mas aqui, o nosso autor, ele tem esse direcionamento para a primeira linha, em que Israel era realmente esse seu aqui, referido pelo apóstolo João, ok? Os seus não receberam. Isso significa bastante evidente, principalmente nas muitas rejeições, como já falei, que Jesus teve sobre Israel, especialmente no centro do judaísmo. Depois se refere à humanidade como um todo, ok? Então, a gente já traz aqui também essa amplitude aqui do nosso autor. Ele não se resume apenas a uma visão, mas ele mostra também que, após a rejeição de Israel, o mundo passou a ser feito também parte desse seu. E aquele que o rejeita não tem a salvação, e aquele que aceita Cristo vai ter salvação, porque se transforma aí um filho de Deus a partir do momento da aceitação de Jesus como realmente Deus, que vai lembrar mais uma vez, é aquilo que João quer trazer em todo o seu livro, tá? Essa ênfase mesmo. Ao mesmo tempo que Jesus precisava manifestar-se aos judeus, realizando sinais e pregando, era necessário que ele ocultasse para que a ira judaica não precipitasse o ápice do seu ministério terreno. O que o nosso autor quer dizer aqui é que em vários momentos, principalmente quando Jesus realizava muitos milagres, isso acendia a inveja dos religiosos judeus, aqueles que tinham a sua visão seca, pura e seca, que eram hipócritas. O próprio Jesus Cristo se referia a eles como hipócritas e sepulcros caiados, ok? Que imputava ao povo um peso que eles mesmos não podiam carregar. Então, eles ficavam inchados de inveja e queriam realmente fazer algo contra a integridade física de Jesus, e ainda não era o tempo. Por isso que Jesus se ocultava e saía da presença deles, porque ainda não era chegado o tempo de Cristo ser entregue nas mãos dos religiosos, para que se cumprisse aí, para que se realizasse total o plano da salvação, que era a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ok? Vamos lá, avançando para o nosso segundo subtópico. Diz assim: o tanque de Betesda, ok? É a questão central aqui da nossa lição. Esse milagre que Jesus fez de um aleijado que já fazia 38 anos que estava ali padecendo naquela fila. Sabe, meus irmãos, que a Betesda significa casa de misericórdia, então era um lugar realmente que existia uma grande piscina, tá? Em que muitos enfermos eram colocados ali para que, havendo movimento de águas, tá? Aquele que fosse colocado em primeiro naquele local seria, tá? Porque eu coloco entre aspas, porque existe divergência
entre a literalidade dessa ocasião, se realmente acontecia aquele milagre, se realmente o anjo descia ou não. Existe essa divergência também, tá, meus irmãos, na teologia. Existe uma linha que diz que realmente aquilo acontecia, existia um mover das águas, mas existe também uma linha que diz que não, que aquilo era uma mera tradição, que aquilo era algo realmente cultural, que não existia a descida de um anjo realmente, tá? Isso traz uma certa base quando Jesus, ele tão somente cura aquele homem sem precisar colocá-lo dentro da água. Jesus vai ali e cura ele diretamente, sem precisar de qualquer outra situação, qualquer outro movimento, ok? Mas o fato é que existia esse local, tá? Que se colocavam, as famílias colocavam pessoas ali, tá? Doentes. Aquele homem já havia sido colocado há 38 anos, ok? Os historiadores dizem que os enfermos mais abastados tinha primazia porque tinham escravos ao seu dispor ali, para que quando supostamente esse anjo mexesse as águas, eles fossem jogados ali. Agora imagine, meus irmãos, que eram muitas pessoas, várias pessoas entravam ao mesmo tempo, ok? Então existia muita confusão naquele local, várias pessoas eram jogadas naquele mover de águas, tá? Então existia muita dúvida entre a cura ou não. Enfim, são as várias teorias. Então, existe a teoria que diz que realmente acontecia o mover das águas, existe a teoria que diz que não acontecia o mover das águas, tá? O fato é que o tema central aqui desse milagre não é essa questão, tá? Que existia ou não o mover das águas. O fato é que Jesus rompe todas as barreiras, ok? E já trazendo essa questão de existir pessoas mais abastadas, tá? Com mais condições, até mesmo físicas, ok? De estarem ali, Jesus ele vai naquela pessoa mais desgraçada, naquela pessoa que tem menos condições. Foi naquele homem, realmente, Jesus foi diretamente a ele. 38 anos, não tinha ajuda de ninguém, não tinha ajuda de nada. Jesus vai diretamente a ele, ali havendo mais pessoas. A Bíblia não relata que Jesus fez outro milagre a outra pessoa ali. Pode ser que sim, tá? Mas também pode ser que não, tá? O fato é que naquele momento, naquele dia, no dia de sábado, Jesus vai diretamente àquele homem, tá? E isso é interessante, nós percebemos. Cristo vai diretamente àquele homem e o cura. Tá? Dialoga com aquele homem, pergunta se ele quer ser curado. Ele fala, mas não tem ninguém que possa me jogar nas águas. Jesus fala, toma a tua cama e anda. E aquele homem é instantaneamente curado do seu mal, sem Jesus precisar de nenhum outro elemento para tal, ok? Então, a grande discussão aqui não é essa questão da divergência teológica, se existia mover ou não, mas realmente mostrar o amor de Jesus pelas pessoas, o amor que o Senhor manifesta, ok? Principalmente por aqueles que têm menos condições, por aqueles que têm menos oportunidades. Jesus foi diretamente àquela pessoa ali que estava desgraçada há mais de 30 anos e o curou diretamente. Então, esse é o grande direcionamento realmente desse milagre no tanque de Betesda, tá? No subtópico terceiro fala assim, a crença do milagre. Os milagres realizados no tanque de Betesda podem ser perfeitamente compreendidos como uma manifestação da misericórdia de Deus com a multidão de enfermos daquele tempo. Então, aqui o autor já traz uma visão mais direcionada à questão da literalidade da situação, certo? Que realmente acontecia aquele milagre no mover das águas, ok? Em primeira instância aqui, em primeira visão do nosso autor. E isso significava, segundo ele, ok? A grande manifestação da misericórdia de Deus para com aqueles que estavam ali enfermos. Vamos mais adiante, diz assim, agora, contudo, estava ali o Filho de Deus, que não tinha limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Esse, aliás, é um dos aspectos do sinal realizado, mostrando sua superioridade em relação a qualquer tradição.
Irmãos, vale salientar que aqui Jesus, ele não transgride a lei. Ele não transgride a lei, ok? Por quê? Porque essa questão de se colocar na lei que não se poderia levar objeto algum num dia de sábado, não está no original da lei dada de Deus a Moisés em relação ao sábado, ok? Em relação ao sábado, o sábado foi feito por Deus para que o povo descansasse e o povo adorasse ao Senhor. Essas questões foram acrescidas pela tradição judaica, tá? Pela tradição judaica. O próprio Jesus refuta isso em outro milagre no dia do sábado, quando ele diz: qual entre vocês, vendo uma ovelha caída no abismo, sendo um dia de sábado, não lançaria a mão para resgatá-la? Ok? Porque Jesus sabia que essas questões eram meros acréscimos judaicos à lei. Não existia no original da lei. Então vale salientar isso. Jesus jamais transgrediu a lei. E outra coisa, o apóstolo Paulo fala que aquele que ama cumpre a lei, porque o resumo realmente da lei é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Então Jesus estava demonstrando ali com aquele homem o real e o fiel cumprimento da lei, daquilo que realmente Deus queria. Mostrar o amor de um para com o outro, de mim para com o meu próximo. Então, a manifestação do milagre de Jesus teve essa grande demonstração do cumprimento íntegro, real e verdadeiro do significado daquilo que Deus queria com a sua lei que foi entregue ao seu povo. Realmente, a demonstração desse amor. Então, em nada Jesus transgrediu a lei mosaica, ok? Meus irmãos, vamos mais adiantando aqui, diz assim, nosso tópico 2, uma longa espera. Um conhecido de Jesus, junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem anônimo, ok? Que estava enfermo havia 38 anos, como nós já mencionamos aqui. João incluiu em sua narrativa uma informação relevante para os propósitos de sua obra ao dizer que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia muito tempo. Está lá em João 5 e 6. Como Deus, Jesus o conhecia muito bem e sabia de suas dificuldades. Então isso é uma grande lição para nós. Jesus ele já conhecia aquele homem. Jesus foi direcionado realmente, ele foi diretamente para fazer o milagre, para mudar a situação daquele homem. Ele não foi ali aleatoriamente escolher um dos enfermos que ali estavam. Existia uma grande multidão de enfermos. Não. Jesus foi diretamente na vida daquele homem, porque ele queria realmente fazer o milagre ali, naquele homem. Jesus conhecia tudo, a vida inteira daquele homem. Ok? Tanto que mais na frente você vai ver Jesus falando assim, não peques mais para que outro mal te aconteça. Tá? Então, quem sabe aquele homem tem uma vida pregressa não muito boa e foi deixado ali pelos seus familiares, tá? Jesus dá essa recomendação para ele após curá-lo. Você está curado, leva a tua cama, porém não peque para que mal maior não venha acontecer contra você, ok? Então é interessante nós enfatizarmos isso. E como Jesus conhecia a vida daquele homem, Jesus também conhece a nossa vida. Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus, ele é o Messias prometido. É essa, mais uma vez, a ênfase de todo o livro do apóstolo João, ok? E aqui ele mostra, mais uma vez, Jesus realmente com os atributos divinos, porque ele diz que, ele mostra muito bem que Jesus já conhecia toda a vida e a história daquele homem, como conhece também a vida e a história de todo ser humano que existe, que já existiu ou que vai existir ainda nessa terra. Amém? Vamos dar aqui continuidade no nosso tópico 2. Já entrando aqui no nosso segundo subtópico, que diz assim: no dia de sábado, embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, para os líderes judeus, ele teria que permanecer naquele estado, teria que ficar ali, pelo menos por mais um dia, não podia ser curado no dia de sábado, né? Você veja que aqui os valores sendo totalmente invertidos,
ok? Jesus disse que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado sim foi criado para o homem, ok? Ou seja, a vida humana ela sempre vai ter primazia diante de Deus. Isso é a manifestação do amor. Isso é o cumprimento da lei. Então, mas para os religiosos judeus que queriam realmente impor às pessoas e faziam isso, peso muito forte que eles mesmos não carregavam, né? Para que eles fossem beneficiados ali por toda aquela população, eles realmente implantavam muitas coisas que não fazia realmente o menor sentido ser vista de maneira tão seca e tão forte assim. Em detrimento a uma grande cura, em detrimento a deixar fazer cessar um grande sofrimento de 38 anos. Para a liderança judaica era muito melhor, para eles se sentiam muito melhor deixar aquele homem ali sofrendo por mais um dia, por mais uma semana, não sei, por mais anos, do que realmente Jesus ter o curado, não importando qual fosse esse dia. Então essa é a visão seca da lei, daquilo que foi acrescentado, vale ressaltar, da lei, a visão seca da religiosidade. A pergunta que fica aqui é: até que ponto eu estou deixando de ser realmente um cristão, vivendo o amor de Deus na minha vida, vivendo a graça, para ser um mero religioso? Eu tenho que fazer essa análise aqui, porque se eu estou vivendo a mera religiosidade, observando uma religiosidade acima da graça, acima do amor de Deus, meus irmãos, eu estou me fazendo muito parecido com aqueles religiosos, tá, que interpelaram aquele homem porque ele estava levando a sua cama num dia de sábado. Não ficaram maravilhados com o milagre, não queriam glorificar a Deus pelo milagre ter acontecido. Certamente aqueles religiosos, eles já, com certeza, haviam encontrado aquele homem várias vezes ali, talvez visse ele, zombasse daquele homem, não fizesse nada realmente verdadeiro para ajudá-lo, ok? Porque ele disse que não havia ninguém que, quando as águas fossem movidas, o colocasse lá dentro, certo? Então, eles tinham certeza que aquele homem estava ali, que tinha muitos anos de sofrimento, mas para ele não fazia a menor diferença isso. O que fazia diferença era uma mera observância de um preceito que foi acrescentado por eles, para que eles mesmos viessem ser beneficiados, o povo não, e muito menos que viesse glorificar a Deus com isso. Glorificar a Deus seria realmente estar alegre e felizes por vendo aquele homem agora ali, liberto daquela grande enfermidade, né? E procurasse realmente aquele que fez aquele milagre e o reconhecesse como Deus. Mas Jesus veio para que eram os seus, a visão dos judeus não o receberam, tá? Eles não aceitaram, muito pelo contrário, ficaram revoltados contra Cristo ali e realmente começaram a pensar em planejar aí como ia prender Jesus, tá? Para impedir o mestre de realizar mais milagres, ok? Então a grande intenção aqui não era a observância da lei, não, mas era a grande inveja que existia no coração puramente ambicioso e religioso, seco daquelas pessoas que estavam ali presentes. Amém? Nosso subtópico 3 fala assim: vivendo a graça de Deus. Depois de tanto tempo esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe a censura dos judeus e simplesmente responde: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Ou seja, ele entendeu que a autoridade espiritual de Jesus estava acima de qualquer limitação formal, religiosa, judaica. Isso é, sem dúvida, um vislumbre importante do que é viver a graça de Deus, ok? Ele, em outras palavras, meus irmãos, ele diz assim: rapaz, não quero saber, ok? Só sei que aquele que realmente fez por mim aquilo que vocês nunca fizeram, ok? Porque vocês nunca estenderam a mão para mim de verdade, aquele que fez realmente por mim, me disse: toma a tua cama e anda, sai da minha frente, porque agora eu estou liberto. A tua religiosidade me deixou lá naquele canto, mas a salvação e o milagre daquele que me disse isso
me fez levantar e me fez estar de pé aqui agora. E é isso que importa. Então, entre a religiosidade formal e a alegria da grande cura que aquele homem recebeu, ele não teve dúvida. Ele disse: vou levar a minha cama, não importando se é sábado ou não, porque eu quero cumprir aquele que fez realmente por mim, o que vocês nunca, religiosos, nunca fizeram, ok? Então ele sai realmente ali muito jubiloso com o seu milagre. Amém, meus irmãos? Chegamos agora aqui no nosso último tópico, que diz assim: revelando-se a uma geração iníqua, ok? Primeiro subtópico, o quadro espiritual dos judeus, né? Nós já podemos imaginar aí o que o nosso autor aqui quer trazer em relação ao quadro espiritual dos judeus, ok? Mera observância de preceitos que não fazia diferença espiritual na vida deles e nem na vida de ninguém. Diz assim: a cegueira judaica era realmente muito grande, mais que isso, havia muita maldade em seus corações, ok? É importante destacar isso para que possamos entender as razões de não terem recebido Jesus. Nós cremos que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, veio para salvar a todos, judeus, gentios. Embora os judeus tenham rejeitado a Cristo, seus milagres, sua pregação e seus ensinos. Então Jesus veio realmente para todo aquele que o aceitasse como um Salvador, não importando sendo judeu, não importando sendo grego, não importando a sua etnia, mas importando sim o seu coração voltado para a salvação realmente ali encarnada na própria pessoa de Cristo. Os sinais realizados por Jesus contribuíam para a salvação de muitos, mas o que é a salvação? Diz assim a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Ele pontua dizendo o quê? Cremos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam Jesus Cristo como o seu único Salvador pessoal. Então isso é um trecho, tá? Que está na declaração das Assembleias de Deus, que trata sobre a ideia do que seja a salvação para o nosso contexto, ok? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? Como João enfatiza isso, tem a salvação. Já passou da morte para a vida. Amém? Jesus Cristo, o Filho de Deus, anunciado no Evangelho de João, veio para nos reconciliar com Deus, restaurando o nosso corpo, alma e espírito, como acontece com o paralítico no tanque de Betesda, ok? Então, com certeza, após aquela cura, tá, do paralítico do tanque de Betesda, a vida daquele homem mudou completamente. Ele teve agora uma outra visão de Deus. Talvez aquela condição que ele estava lá tinha minado totalmente. Ele era um judeu, ok? Então, mas naquela condição miserável, de aleijado, ali empobrecido, deixado naquele lugar por muitas pessoas, tinha realmente zerado na vida, imagino eu, na vida daquele homem, não tinha mais realmente nenhum resquícios da bondade de Deus ali, né? Estava jogado, estava acabado, mas Deus realmente se manifestou em Jesus e levou para ele essa salvação, que não alcançou tão somente a questão física dele, mas alcançou a alma dele. Nesse momento, aquele homem passou a ter uma nova, não digo nem nova, né? Porque talvez aquele que ele tivesse antes não fosse realmente a verdadeira, mas ele estava tendo ali agora, aquele homem estava tendo ali agora, realmente a real e a verdadeira percepção do que é o amor de Deus para com todos os pecadores. O amor que salva, o amor que restaura, o amor que cura, o amor que muda as situações. Então aquele homem, ele foi restaurado não só fisicamente, mas também foi restaurado espiritualmente, psicologicamente e socialmente. O milagre de Deus, ele é completo, e foi completo na vida daquele homem, e é completo também na vida de todo aquele que crê em Jesus como seu único e Senhor e Salvador. Amém?
Vamos adiantar, meus irmãos, aqui no nosso subtópico 2, diz assim: o desencadear das perseguições. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus e o levou ao desencadeamento de uma forte e implacável perseguição. O objetivo não era apenas confrontar o mestre, não, mas matá-lo. Está lá em João 5,16. O ódio dos judeus era tão grande que eles quebravam os próprios mandamentos de tanto defenderem, que tanto defendiam, não é verdade? Estavam presos à formalidade da lei, enquanto quebravam os mais importantes dela. Então, se por um lado, eles achavam uma coisa tão afrontante à lei, um homem queria levar, depois de curado, queria levar a sua cama, tá, para outro local, eles achavam um escândalo tão grande para a lei isso, tá? Mas eles não faziam esse mesmo pensamento em relação a matar outra pessoa, ok? Veja que nos corações dele não estava o zelo pela lei. Nos corações dele não estava realmente zelar por aquilo que Deus tinha entregado a Moisés, tá? Sabendo que essa questão de levar coisas de dia de sábado foi um acréscimo judaico, tá? Nem na lei estava. Mas estava realmente em preservar, meus irmãos, a imagem dele diante das pessoas. Eles tinham Jesus como uma grande ameaça realmente ao império religioso que eles tinham construído, ok? Que colocava as pessoas realmente para servi-los, a palavra é essa. As pessoas que não faziam parte ali da elite religiosa servia a estes que faziam parte dessa elite. É claro, tá? Tem exceções, ok? A gente vai ver na elite religiosa muitos religiosos mesmo autênticos, tá? Muitas pessoas ali, Nicodemos, a gente vai ver, ok? José de Arimateia, que fazia parte, tá, desse núcleo, só que a grande maioria era realmente pessoas que estavam ali para se beneficiar das demais pessoas, impondo um peso muito grande que eles mesmos não faziam, tá, ok? Então, esse era o contexto. Se eles se escandalizavam, meus irmãos, como apenas um nada, tá? E não conseguiam realmente ter uma grande observância, que era matar outra pessoa e, pior, outro judeu, tá? Outro judeu, coisa que a lei realmente dada por Deus proibia totalmente, tá lá, né? Não assassinarás, no original, ok? Não assassinarás. Isso é uma lei imposta para os judeus, ok? Então isso era realmente, tá lá, era um preceito da lei, um mandamento da lei que está expresso mesmo, dada por Deus, de não assassinar. Um judeu jamais poderia levantar a mão contra outro judeu, ok? Então, eles realmente não queriam cumprir a lei, mas sim massagear sempre o seu ego e afastar toda e qualquer ameaça contra esse império religioso realmente que eles construíam, que estavam aí construindo, ok? Vamos lá, no subtópico terceiro diz assim, igual ao Pai. Apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e do desejo de matá-lo, a hora da sua morte ainda não havia chegado, ok? Na verdade, abriu-se ali mais uma oportunidade para que o Messias revelasse sua divindade, sua identidade como Filho de Deus igual ao Pai, ok? Então isso era uma coisa que Jesus jamais negava, certo? Ele tinha realmente que, nas suas ações, demonstrar ali que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Ele era da mesma substância do Pai e o Pai da mesma substância dele, ok? É aquilo que nós cremos como declaração de fé, que existe um único Deus subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo todos da mesma substância, ok? Então isso, Jesus jamais negava que ele realmente estava no Pai e que o Pai estava nele. E quem o via, ouvia também o próprio Pai. A expressão igual ao Pai, já expliquei aqui, meus irmãos, quer dizer da mesma substância, ok? Vamos adiantar aqui no nosso material, amém? Então, meus irmãos, Jesus, ele tinha essa questão de mesmo realmente glorificar nele o Pai,
porque ele sabia que o Pai estava nele e ele também estava no Pai, e isso ele não negava, e foi uma das questões que os judeus levantaram contra o Senhor, né? Dizendo que ele blasfemava, que o crime de blasfêmia teria que ser realmente pago com a morte, tudo mais, que ele blasfemava quando se colocava como o Pai, como ele realmente era. Mas isso o Senhor jamais negava. Jesus não estava preocupado com aquilo que os judeus pensavam. Jesus estava preocupado em cumprir a justiça de Deus, cumprir aquilo que o Pai o determinou para que ele viesse cumprir. E uma das coisas que o Pai determinou que ele viesse cumprir era que ele mesmo se revelasse como o Cristo, como o próprio Deus, da mesma substância do Pai, e que manifestasse o seu amor para com toda a humanidade. Já diz o nosso evangelista que Deus, o Pai, amou o mundo de uma tal maneira, tá, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? E assim nós concluímos mais uma lição, ok? Aqui dessa revista dos jovens, revista muito interessante, que traz realmente os relatos do evangelista João sobre toda a biografia do ministério de Jesus. Vale muito a pena, professor, querido jovem, que você faça uma leitura na íntegra de todo o evangelho de João e que procure realmente os detalhes que foram escritos ali e o porquê tudo aquilo foi escrito pelo apóstolo João, ok? Defender realmente a deidade de Cristo era o interesse, era o cerne realmente principal, é o cerne principal do Evangelho do apóstolo João. Então, que Deus lhe abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo, possa assistir esse vídeo também, e saiba que essa pré-aula não tem como finalidade substituir a EBD, é necessário que você vá à escola bíblica dominical, que você também possa assistir a esse vídeo, mas que você compareça à escola bíblica dominical, ok, no domingo, e que possa interagir ali com o seu professor com você, para que o seu conhecimento possa ser sempre mais e mais ampliado para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém.